Queridos alunos, hoje na nossa primeira videoaula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre transição demográfica dentro dos assuntos da frente B, que é os nossos assuntos, nossas questões de demografia, né? A transição demográfica seria nada mais que a análise do crescimento populacional ao longo do tempo. Ela é dividida em 4 fases. A fase 1 é a fase mais primitiva, que durou a maior parte da história da humanidade. Ela diz que as taxas de natalidade e de mortalidade são muito altas. Com isso, o crescimento demográfico é muito baixo. Tanto que demorou milhares e milhares de anos para a humanidade chegar ao primeiro bilhão de pessoas. Isso vai ser explicado a excesso de natalidade pela população ser ruralizada. Como a população era ruralizada, muitos filhos ajudavam no trabalho das famílias. Em compensação, fome e doenças controlavam e matavam as pessoas rápido também. Já na fase 2, já é uma evolução tecnológica e que vai influenciar na redução das taxas de mortalidade. Então, as taxas de mortalidade caem muito na fase 2, com isso a população cresce demais, porque a natalidade continua alta, só que a mortalidade cai bastante. Então, o crescimento vegetativo vai ser muito alto. Esse momento, a fase 2, é conhecida como explosão demográfica. É o que passou a Europa, é o que passou os Estados Unidos, é o que passou os países desenvolvidos há uns 60, 70 anos atrás. E que o Brasil também passou durante o século XX, tá? Só um lembrete, os países desenvolvidos também, lá desde o século XIX, já vem passando na fase 2, que durou até mais ou menos 1950, por aí. Já a fase 3, acontece o seguinte, a mortalidade, que já vinha caindo, cai um pouquinho mais, só que a natalidade sofre uma redução muito significativa. A mulher passa a trabalhar fora, o custo de ter um filho numa cidade é muito alto, a questão dos métodos contraceptivos são muito significativos, os avanços da medicina. Então, tudo isso faz com que as famílias tenham uma taxa de fecundidade menor, tenham uma menor quantidade de filhos. Com isso, a natalidade reduz e o crescimento demográfico também. É nessa fase que a maioria dos países desenvolvidos e quase todos os emergentes se encontram. Já os países subdesenvolvidos, os países africanos, ainda estão na fase 2, ou seja, natalidade alta, mortalidade em redução. Então, na África está tendo um grande incremento populacional. E a fase 4, que é a última, que encontra já o Japão, a Rússia e outros países europeus, ela vai acontecer a inversão da fase 2, que é a implosão demográfica. O que seria isso? É quando a natalidade ela vai ser superada pela mortalidade. As duas são baixas, mas a mortalidade vai ser um pouquinho maior que a natalidade. Com isso, a população começa a reduzir. A partir desse ponto, os países conseguem ter um lado positivo, que mostra que as pessoas vão viver muito tempo, e também a menor quantidade de dependentes, que são as crianças. Por outro lado, vai ter um problema grave relacionado à previdência, ou seja, quem são os jovens que vão trabalhar e sustentar a economia, como que vai ficar a questão da previdência. Então, tem toda essa problemática. Beleza? Então, os países mais avançados do mundo hoje se encontram na fase 4. E alguns na 3, como os Estados Unidos. E outros ainda se encontram nas fases anteriores. Beleza? Nas próximas aulas discutiremos mais assuntos.